Olá, vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá? Sou professora Madalena, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para mais uma aula, a aula 10. Vamos ver o que tem de aula hoje? Aula 10. Eixo: leitura e produção textual. Conteúdo: acentos gráficos, agudo e circunflexo, em paroxítonas, ok? Vamos seguir? Habilidade: identificar diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as com a tonicidade e depreendendo das regras. Vamos começar nossa aula. Ok, vamos lá para a nossa aula. Lembra? A gente já até trabalhou algumas palavras e agora a gente vai saber um pouco sobre os acentos, o agudo e o circunflexo. Creio que vocês já viram antes, mas hoje a gente vai dar uma reforçada. Vamos lá? Gostaria que vocês observassem aqui, ó. Preste atenção. A palavra contém. Toda vez que eu vou explicar alguma coisa para vocês, eu gostaria que vocês identificassem as marcações. O que são as marcações que eu quero dizer para vocês? Essas aqui, ó. Ok? Essa aqui é uma marcação. Qual é o tipo de marcação, professora? Eu sinalizo ela por meio de uma cor, que eu quero que vocês visualizem. Quando eu falo contém, ok? Essa parte aqui, eu deixei ela no alto, ó. Ela está mais alta? Aqui, ó, ela não está mais alta do que a tem. Ok? É justamente aonde eu quero que vocês identifiquem. Eu vou repronunciar a palavra novamente e observe. Contem. Aqui no exemplo. Contem aos seus pais como foi a aula hoje. Vamos para lá. Vamos do exemplo 2. Eu tenho novamente essa palavra. Só que agora só. Presta atenção no som. Contém. Ok? Ó. Contém, vamos para o exemplo, contém bastante chocolate dentro dessa caixa. Vocês perceberam que na palavra anterior, com era mais forte, ou seja, o som era mais alto. E nessa palavra aqui, contém, o som é mais forte na última, ok? Aqui, ó, presta atenção. Deixa eu voltar aqui para a gente entender. Eu tenho com na primeira sílaba, na com, e tenho o contém, que vem nessa outra sílaba aqui, que é o tem. Contém bastante chocolate dentro dessa caixa. Vamos fazer uma reflexão. Na leitura das palavras em destaque, percebemos que contem aos seus pais como foi a aula de hoje. Vamos visualizar aqui aonde eu coloco a marcação. Quando eu chamo de marcação, geralmente eu utilizo uma cor diferente onde eu quero que vocês visualizem, percebam a diferença. Deixa eu conversar com vocês sobre isso. Vamos lá. Preste atenção. Quando a gente sinaliza, quando eu coloco vermelho naquela sílaba, eu quero dizer para vocês a pronúncia dela é mais forte. Ó, dado chocolate, contém, né? Bastante chocolate nessa caixa, contém. O tem é a sílaba mais forte. Quando eu digo contem aos seus pais, aí a sílaba mais forte é com, e ela vai estar marcada de vermelho. E eu quero que vocês observem essas marcações, que elas que estão sinalizando aonde está a sílaba tônica. Que a gente vai saber, por meio dessa marcação, aonde nós poderemos também usar os dois sinais de pontuações, que a gente está trabalhando agora, que é o circunflexo e o agudo, ok? Vamos para lá de novo, para outro exemplo. Contem aos seus pais como foi a aula de hoje. Na leitura da palavra contem, a intensidade na hora da leitura se concentra na sílaba com, como eu conversei com vocês. Nesta caixa
contém bastante chocolate. Na leitura da palavra, contém. A intensidade na hora da leitura se concentra na sílaba tem, ok? Percebem que as duas é a mesma escrita? Mas, professor, é a mesma escrita, porém, elas não são, na hora de pronunciar, elas pronunciam-se diferentemente. Sílaba tônica. Na língua portuguesa, quase todas, ok? As palavras apresentam uma sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que eu pronuncio mais forte. Ou seja, uma sílaba que é pronunciada com mais força. Vimos isso nas palavras apresentadas. Ou seja, contem e contém. Tem casos em que a posição da sílaba tônica implica na mudança de significado. Vamos dar um exemplo para vocês agora. Vamos ver. Secretária. Secretaria. Quando eu digo secretária, eu estou falando de uma pessoa que trabalha numa atividade administrativa, ok? Uma pessoa que trabalha numa atividade administrativa, certo? Então, vamos lá. Olha só. Secretária é a pessoa que trabalha numa atividade administrativa. Secretaria é um órgão. Pode ser um órgão público? Pode, mas onde se concentra várias pessoas. Olha a diferença. Lembra, olha quem está aqui, ó, ok? O acento agudo. Aqui tem acento? Não, não tem. Mas na hora de pronunciar, eu percebo que eu pronuncio ria, mais forte, ó. Secretaria. Secretária. Percebem? Então, é na hora da pronúncia que eu gostaria que vocês identificassem. Vamos ler. Vocês estão em casa, mas vamos ler junto comigo. Secretária, secretaria. Vamos passar para outra. Tem o mesmo significado? Não. Uma trata-se de uma pessoa que trabalha num setor administrativo e a outra é uma instituição. Outro exemplo. Fábrica. Ok? Ó, fábrica. Fabrica. Como assim, professora? Aqui é um local onde se trabalham pessoas que, né? Fábrica. É uma fábrica, uma instituição. Uma fábrica que produz várias coisas aqui. E aqui é o que faz dentro da fábrica. Fabrica. Aqui está fabricando o quê? Leite. Percebe que a sílaba tônica mudou? E nós temos outro significado. Fábrica, fabrica. Aqui é um verbo, tá, gente? Conhecendo os acentos. Acento agudo, ok? Ó, acento agudo e acento circunflexo. Vou circular aqui e vou marcar também o agudo para ninguém esquecer. A nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Indica as sílabas tônicas abertas. Quem é que indica as sílabas tônicas abertas? Olha aqui ele, ó. Ok? Sílaba tônica abertas. Vamos para o exemplo aqui, ó. A palavra água. Se fôssemos separar essa sílaba, vamos lá. Vou colocar aqui que é para vocês identificarem. Água. Aonde eu pronuncio com mais intensidade? Eu falo água. Aqui, ó. Eu falo água ou eu falo água? Aonde é a minha sílaba tônica? É onde eu pronunciei com mais intensidade e mais demorado. Água. Lembra que eu coloquei aquela parte alta e aquela parte baixa lá no começo? Olha. Água. Só para vocês entenderem. Eu estou falando da relação do som e da pronúncia. Acento agudo novamente. Outro exemplo. Lembre-se que a gente está falando que ele indica a sílaba tônica aberta. Vamos para a palavra açúcar. Ah, professor, eu falo açúcar?
Vocês falam açúcar ou vocês falam açúcar? Ó, aí se eu fosse separar aqui, ó. Açúcar. Ok? Aí onde é que está a sílaba mais forte? No A, eu falo açúcar ou eu falo açúcar? Prestem atenção. Nossas atividades vão se basear nisso. Sábia. Deixa eu marcar aqui a sílaba tônica, ó. Sábia. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Sábia. Sábia. O que é sábia, professora? É uma pessoa que academicamente, ou seja, na escola aprendeu muitas coisas e também na vida. Então, ela é uma pessoa sábia. Vamos ver uma outra palavra que também se escreve da mesma forma que sábia. Só que a sílaba tônica aqui é aqui, ó. Sábia. Agora vamos para essa outra. Sabia. Ok? A outra era o quê? Sábia. Uma pessoa que tem sabedoria. A outra é um pássaro. Não é verdade? Olha só a diferença. Aonde vem a sílaba tônica na palavra sábia? Na primeira sílaba. Onde vem a sílaba tônica na palavra sabiá? Na última. O som dela é fechado ou aberto? O som dela é aberto. Tá ok? Aberto. Porque a gente vai perceber que o circunflexo é fechado. Ó. Sabiá, sábia. Vamos agora para reconhecer os acentos, o som do circunflexo nas palavras. Normalmente indica sílabas tônicas fechadas, ó. Sílabas tônicas fechadas. Quem é a professora que faz isso? É o circunflexo, ok? Sílabas tônicas fechadas é o circunflexo. Sílabas tônicas abertas é o agudo. Vou. Olha só aqui, ó, bonitinho. Vou. Se caso mudássemos o acento para o agudo, como é que ficaria? Lembre-se que eu falei para vocês. O agudo, o som é aberto. E o circunflexo, o som é fechado. No lugar desse acento aqui, ó. Se eu colocasse no lugar desse acento, não tirasse o circunflexo, se colocasse o agudo é esse aqui, ó. Ok? Pra gente lembrar? Como é que ficaria? De vovô passaria para vovó. Não é verdade? Ó, olha como muda pra gente. Não muda? Muda mesmo. Então, vamos sempre prestar atenção. Então, vovô, acento circunflexo, som mais fechado. Ganância. Olha aí. Ganância. Aonde está a sílaba tônica? A sílaba tônica, olha onde ela está. Aqui, ó. E na hora da pronúncia, vocês pronunciaram fechado ou aberto? Fechado. Lembre-se que o circunflexo, ele nos remete a um som mais fechado. Vamos lá. Bênção. Olha só, novamente. Bênção. Câncer. Preste atenção que eu quero que vocês visualizem o som. Câncer. Olha só aqui. O som é fechado, ok? Não é aberto como o agudo. E a gente tem aqui, ó, a sílaba tônica. É aonde demora mais o som, aonde eu tenho mais entonação, aonde eu falo com mais força. Aplicando esses acentos nas palavras. Nós temos regras para aplicá-las. Deixa eu conversar com vocês aí rapidinho, tá bom? Sobre isso. A gente tem regras. Então, professora, a regra não é uma coisa muito legal, ela incomoda e tal. Pois é, mas a gente tem regras. E essas regras nos facilitam, além das leituras que vocês têm que fazer. Leituras de livros e essas coisas para identificar as palavras. Usar o dicionário também, mas essas regras nos ajudam. Que tipo de regra? A gente vai passar aqui e vocês visualizam para vocês aplicarem na hora que vocês estiverem produzindo o textinho de vocês, para não errarem. E olha, na hora de aplicar, é para aplicar até no celular para não escrever errado, tá bom? Vamos lá, eu vou tirar essas dúvidas de vocês agora. Acentuam-se as palavras
paroxítono. Olha aqui, ó. Acentuam-se as palavras paroxítonas. Tonicidade na penúltima sílaba da palavra. Terminadas em L, N, X, AN e ANS. Ou seja, L, N, X, AN e ANS. É uma das regras. Próxima. Um exemplo. Ah, professora, como é que eu faço? Olha só. L, esse aqui é o exemplo do L. Vocês vão identificar a sílaba tônica, aonde ela fica. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. Eu vou como se eu estivesse separando a sílaba. Útil. Ela tá mais forte na última sílaba. Eu falei útil ou eu falei útil? Ó, útil. Aqui, esse tracinho aqui, ó, é como se eu estivesse separando, ok? Aí tá. Então, ó, última, penúltima. Nosso trabalho aqui é focar nas paroxítonas. E elas ficam na penúltima, ok? Última, penúltima. Próximo exemplo. Agora com N. Pólen. Ó, pólen. Para a próxima. Ímpar. Como é ímpar aqui, professora? Ó, é aqui, ó. Tá vendo esses dois aqui são iguais, ó? Pares. Pares. Ele tá sozinho aqui, ó, essa cadeirinha azul. Então, ela é ímpar. Aonde está a sílaba tônica? Está na última? Não, está na penúltima. Tórax. Tórax. Vou de novo marcar aqui para vocês não esquecerem, ó. Vamos como se fosse a separação silábica. Aqui é a última sílaba. Eu estou dando um exemplo da utilização da regra quando ele me diz palavras paroxítonas terminadas em L, N, X, AN e ANS. Eu estou dando o exemplo de X. A palavra tórax, ela é o quê? Ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em X. Ok? Aí, olha só. Última, penúltima. Imã é da mesma forma, ó. Ok? Imã e pode ser no plural também. É o quê? É uma oxítona ou uma paroxítona? É também uma paroxítona terminada em an. Se eu botar no plural, vai ser ans. Tá? Se eu botar no plural, vai ser ans. Júri. Paroxítona terminada em ou o i, né? Olha aqui, i ou is. Tá vendo que eu sempre costumo deixar marcado para vocês visualizarem bem? Ó, júris, a mesma coisa. Ah, professora, tá na última sílaba ou tá na penúltima? Tá na última ou tá na penúltima? Na penúltima sílaba, porque a gente está trabalhando, ó, as oxítonas, ok? Ó, a gente não está trabalhando essa aqui, ó. As paroxítonas, quer dizer, ó, oxítona se fosse aqui. Paroxítona. Fechou? Vamos lá. Vírus. No outro exemplo. Vírus. Aonde está a minha sílaba tônica? Na paroxítona. Essa aqui é a última, essa aqui é a penúltima. Álbum. Álbum. Essa aqui é a última e essa aqui é a penúltima. E eu estou falando de paroxítona. Logo, eu tenho que focar na penúltima. Nêutrons. Da mesma forma. Nêutrons. Penúltima, novamente. A gente está tentando botar exemplo de toda a regra aqui para vocês. Então, vamos para bíceps. Olha só. Bíceps. Nós continuamos falando das paroxítonas, só que essa é terminada em PS. Bíceps, ok? Penúltima sílaba. É o que a gente está trabalhando, não esqueça. Agora no ditongo. O que é ditongo, professora? É uma vogal e uma semivogal ou vice-versa. É um encontro aqui, ó, que acontece esse encontro bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ok? Outro, ok?
Quando terminar em ditongo, ou seja, uma vogal e uma semivogal, a gente também nós temos que acentuar. E aí, agora nós vamos para o nosso exercício. Vamos lá? Relacione as peças abaixo de modo que elas se encaixem, criando uma relação. Eu quero que vocês percebam qual é o acento gráfico, qual é a palavra acentuada, sendo que essa palavra, ela tem que ter essa relação aqui, ó, o acento gráfico e a palavra, ok? Vocês vão identificar a palavra, ou ela vai estar com agudo, onde está aqui o agudo, ó, ou ela vai estar com circunflexo. Aí vocês vão identificar. Depois de identificado isso, vocês vão relacionar a regra das paroxítonas na qual elas se encaixam. Vocês entenderam? Vocês vão fazer a relação. Primeiro, identificar qual é o acento gráfico. Ah, é agudo ou circunflexo? Ela está acentuada. A palavra acentuada vai estar lá escrita. Dela vocês vão olhar e vão verificar qual é o acento. Depois vocês vão fazer essa relação aqui, ó, com a regra das paroxítonas que a gente aprendeu. Tá aqui, exemplo. O nome do acento, tá aqui, o nome do acento, ou seja, professora, circunflexo, agudo, esses dois que a gente está aprendendo. Olho na palavra, aí vocês vão escrever a palavra, vocês vão escrever o acento, a palavra e relacionar com a regra de acentuação que a gente aprendeu. Vocês têm aqui, ó, o acento, vai me dizer qual é esse acento, como é que ele está aplicado aqui, ou seja, ele é o agudo, ele é o circunflexo aqui na palavra obediência. E aqui, qual é a regra de acentuação? Vocês só vão organizar, tá bom? Professora, mas como é que eu vou organizar no meu caderno? Escrevam só o nome do acento e façam essa relação. Não precisa copiar tudo, vocês só precisam fazer essa relação. Já coloca, identificou a imagem? Coloca o nome do acento. Aí depois, coloca o nome da palavra que está aqui. Aí depois, a regra que está relacionada a ela. O nome do acento mais a palavra. Um outro exemplo, outra situação com outro exemplo, dos quais você vai fazer aquela mesma organização que eu expliquei para vocês. O nome do acento, a palavra e a regra de acentuação. Agora vocês vão trabalhar e ligar. Professora, eu preciso copiar? Se der para vocês copiarem, vocês copiem. Se não, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que fazer uma relação dela com a outra. Nem que seja uma atividade assim, que vocês só observem e digam, eu vou anotar aqui que tórax é acentuado porque eu não vou dar dica aqui para vocês, mas ele é acentuado por ser uma paroxítona terminada em PS. Não é isso, não é essa a resposta. Mas eu quero que vocês tenham condições de escrever no caderno de vocês, se vocês puderem fazer essa relação. Professora, mas vai ficar muito ruim, aí vocês só fazem o seguinte, peguem a palavra tórax e coloquem com uma dessas terminações aqui, ou essa, que aí ela está relacionada justamente a regra da qual que rege ela, né? Vamos lá, tórax, por que ela é acentuada? Ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ons. Não sei, vocês que vão verificar. Bíceps, sítio, vírus, nêutrons. Aí aqui estão as regras que aprendemos hoje.
aí, vamos resolver? Eu espero que a maioria tenha acertado. Teve um tempinho curto? Teve, mas eu tenho certeza, se não deu para escrever, mas deu para fazer a relação dela, pelo menos mentalmente. O importante é exercitar. Depois o professor vai reforçar isso com vocês. Agora vamos ver aqui a resolução. Vamos lá? Relacione as peças abaixo de modo que elas se encaixem, criando uma relação do acento gráfico entre a palavra acentuada, né, e a regra das paroxítonas, que foi estudada. Depois escreva como elas ficarão organizadas, ok? Olha só, lembra que eu expliquei para vocês como vocês deveriam fazer? Vocês vão ter que organizar essas peças aqui, sinalizando o nome do acento, a palavra e a regra. Creio que a maioria acertou. Agora vamos ver aí como é que ficou. Vamos lá? E aí? A maioria acertou, eu acredito. Estava super fácil. Então, a próxima vai ser nesse mesmo segmento. Gostaram da animação? Olha só, as peças do quebra-cabeça se juntaram. O acento gráfico se juntou com, né? Eu já sei o nome, é o circunflexo, professora. Depois, a palavra é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo. Lembra que eu conversei com vocês sobre o ditongo? Olha aqui ele, ó. Vamos seguir. Agora, o exemplo, né? Agora eu quero ver a resposta. Vamos lá para a resposta dessa situação 2? Vamos lá. E aí? A maioria acertou. Esse aqui é o acento agudo, lembra? Ah, o acento agudo. Ah, o som dele é aberto. Olha lá. E essa palavra é acentuada por ser paroxítona terminada em R, ímpar. Todas as dicas foram dadas no decorrer das atividades. Agora vamos para a próxima. Vocês vão fazer a ligação das palavras com as suas regras de acentuação. Aqui estão as palavras. Verifiquem agora, a gente vai passar o gabarito para vocês, né? Verifiquem agora se vocês conseguiram fazer a relação, ok? Vamos lá para a resposta. Então, eu acredito que a maioria acertou. Só dar uma reforçada lá com o professor de vocês e não esqueçam essas regras e apliquem no dia a dia de vocês, no que vocês escreverem, tá? O exercício é esse, é praticar e utilizar tudo que a gente aprende na sala de aula no nosso dia a dia. Agora, a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu hoje. Vamos lá? E aí? O que vimos hoje? Vamos lá saber tudo que a gente viu hoje, fazer uma retrospectiva do nosso trabalho hoje. Ah, professora, o que eu vi hoje foi que as palavras apresentam sílabas tônicas. Ó, que as palavras apresentam sílabas tônicas. Eu pergunto para vocês, deixa eu falar com vocês agora. O que é sílaba tônica? E aí, alguém sabe?
O que é sílaba tônica? Bem, eu vou relembrá-lo. Sílaba tônica é aquela que é mais forte da palavra. É aquela que eu pronuncio com mais tonicidade, com mais força. A gente vai ficar reforçando isso. E eu também sei que quando, na hora da fala, ela fica bem evidente. E na hora da escrita, algumas delas vêm acentuada. Entendeu? Vamos para cá novamente. Ou seja, falamos com mais força. Olha só. Falamos com mais força. E mais vigor determinadas sílabas. Já na escrita, em alguns casos, usamos os acentos gráficos. Aqui, ó, eu fiz questão de colocar 2 exemplos para vocês. Um com circunflexo e o outro com agudo. Outra situação que eu quero reforçar aqui é a situação de não saber aonde é a sílaba tônica. Ou seja, se ela é na última ou na penúltima. Ok? Na última ou na penúltima. Se eu tiver dificuldade, o que eu vou fazer, professora? Eu posso separar a sílaba. Ok? Primeiro eu separo a sílaba, depois eu a pronuncio. Eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu conversar com vocês agora sobre isso. Eu vou dar uma dica. O que vocês têm que fazer? Vamos pensar que essa palavra, ela é um cãozinho, um cachorrinho que vocês têm. Aí vocês gritam como se fosse chamando, como se estivesse chamando. Ou seja, vamos falar a palavra ânsia. Eu falei ansia ou eu falei ânsia? Olha só como você sente que é mais forte. É uma dica na hora de fazer as atividadezinhas da escola. Vamos lá. Eu chamo como se fosse um cãozinho, um animalzinho de estimação que eu tenho. E aí faço essa brincadeirinha e ela ajuda muito, tá? Na hora da atividade. Voltamos para cá que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Então, a gente já, na escrita, em alguns casos, nós usamos os acentos gráficos. Quais são os acentos gráficos? Eu tenho aqui o circunflexo e o agudo, para ninguém esquecer. Conhecemos também os acentos gráficos, o agudo, olha como eles são bonitinhos, estão todos aqui, ó. E o circunflexo. O agudo é aberto ou fechado? Lembra da aula de hoje? Aberto, fechado. Aberto, agudo, fechado, circunflexo. Aprendemos que eles são usados para marcar as sílabas tônicas das palavras. Marcar as sílabas tônicas das palavras. Aprendemos também que existem algumas regras que nos ajudam a identificar a sílaba tônica. Uma delas é a regra das paroxítonas. Paroxítonas. Agora, vamos finalizar conversando um pouco com o papai e com a mamãe, que dê aquele reforço. Mesmo que esteja trabalhando, papai e mamãe, verifique se seu filho está acompanhando, se está seguindo direitinho. E vocês também selem compromisso aqui com a gente. Nós aqui e vocês aí. Como? Pegue um caderninho, pegue uma revista, pegue qualquer coisa e vai marcando, vai fazendo círculo. Aonde vocês acham que tem a sílaba tônica. Pede ajuda do professor para saber se aquela regra realmente é a regra que está relacionada àquela palavra. Perguntem. Faça e não deixem de assistir às aulas, tá? Gostaria muito de vê-los aqui na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.